Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho o costume de gravar aqui, além da gravação normal, né? E eu gravo só em áudio, né? E valeu esses dias, né? Porque esses dias, a última vez que eu ministrei aqui, acabou a bateria do celular. Alguma coisa aconteceu, eu estava gravando, aí salvou a ministração, tá? Amém, irmãos. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. Amém? Hebreus 8, 6 a 13. A palavra de Deus diz o seguinte. Hebreus 8, 6 a 13. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente quanto é o mediador de um melhor concerto. Está falando sobre Cristo, né? Que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro concerto fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segunda aliança, né? Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto, esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velhos e se envelhece, perto está de acabar. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, vocês já pararam para pensar no agir de Deus na história? Já pensaram num panorama bíblico grande? Não somente uma noção da Bíblia num determinado versículo, numa determinada parte da palavra, mas a palavra como um todo. A palavra de Deus em sua essência, do início ao fim. Esse texto aqui de Hebreus basicamente está falando sobre dois concertos, duas alianças, que Jesus Cristo ressalta muitas vezes nos evangelhos. Várias vezes Jesus fala sobre uma nova aliança, várias vezes a gente vê escrito, né, nos evangelhos principalmente, sobre uma nova aliança. Jesus falou de uma aliança no meu sangue. Quando a gente está, na verdade, tomando a ceia, a gente lembra dessa aliança. Quando a gente está congregando, a gente está aqui praticando princípios da nova aliança. E tudo isso tem uma história, irmãos, que está descrita na Bíblia como um todo. Então, irmãos, essa talvez seja a maior introdução de uma ministração que você vai ouvir na sua vida, porque ela vai durar quase a ministração inteira, a introdução. O final vai ser pequeno, tá? Então não se preocupe. O tempo vai ser mais ou menos o mesmo, mas a introdução vai ser bem longa, porque para introduzir, para chegar onde eu quero, que eu pedi para Deus, né, para chegar nesse lugar, eu vou ter que fazer uma introdução bem longa aqui, mas vocês vão vir comigo e vocês vão entender muito bem onde eu quero chegar, sobre o agir de Deus na história. E eu comecei lendo esse texto exatamente por isso, porque ele fala dessas duas alianças. Ora, se tem uma nova aliança, isso quer dizer que houve uma antiga. E como foi a antiga aliança? Para que você entenda, meu irmão, minha irmã, o agir de Deus na história, né, alguns chamam de dispensação do tempo, várias formas que Deus foi agindo com o homem no decorrer da história, está marcada por alianças, diferentes alianças que Deus, né, fez com o ser humano, por quebras dessa aliança, vindas obviamente do homem e não de Deus, e também pelo pecado andando em paralelo com essa aliança. É impressionante, da mesma maneira como Deus estabelece uma aliança, um concerto, um contrato com as pessoas, ao mesmo tempo há quebras nisso em função do pecado.
Vamos parar para pensar como é o agir de Deus na história e vamos levar em consideração toda a Bíblia, irmãos. Então, muita atenção. Como começa toda a história? Se você abrir sua Bíblia, provavelmente ela não estará exatamente nessa ordem que eu vou colocar aqui, porque para que a gente entenda isso, você tem que ler, vai ter que ler a Bíblia toda para entender cada parte ali. Mas vejam só, a história da humanidade, ou melhor, nem da humanidade, a história começa antes mesmo da criação de Adão e Eva. Porque antes da criação de Adão e Eva foram criados anjos de luz. E a Bíblia relata, no livro de Ezequiel, por exemplo, eu acho que a melhor explicação sobre a queda de Satanás, que a gente tem que lembrar que era um anjo de luz, está no livro de Ezequiel. O profeta Ezequiel 28, Ezequiel 31, fala sobre isso de uma maneira assim impressionante, irmãos. Isaías também menciona a queda do diabo. E a Bíblia fala que era, na verdade, um anjo de luz, o mais formoso dentre todos, que se exaltou, que quis ser igual a Deus, e pela vaidade há queda. Isso, irmão, só pode ter sido antes da criação do ser humano, porque quando Adão e Eva estão no Éden, tem uma serpente ali. E essa serpente, obviamente, que já é a encarnação ali do demônio, veio de algum lugar, dessa queda, que a Bíblia relata. Então, irmãos, a Bíblia mostra que cerca de 1/3 dos anjos, a terça parte, foram levados junto com o próprio Satanás. Na verdade, a Bíblia dá a entender no livro de Apocalipse isso, que uma terça parte foi levada junto nessa queda. E com essa queda, irmãos, começa a história do mal, que vai andar em paralelo com as alianças que Deus criou também. Então Deus cria o homem, coloca no jardim do Éden, mas essa história que eu contei para você já aconteceu. Coloca o homem no jardim do Éden, faz Adão. A partir de Adão ele faz Eva, a partir da costela, você sabe da história. Infelizmente, mesmo estando no Éden, existia uma árvore lá no meio, do conhecimento do bem e do mal. E, não contente com o que Deus tinha dado, cresce no homem o mesmo pecado de Satanás, a vaidade. O desejo de querer ser igual a Deus. De querer conhecer como Deus conhece, de querer ser igual a Deus é, ter o poder do conhecimento de Deus. E isso acaba sendo um problema. E esse problema, irmãos, é um problema que vai resultar em coisas terríveis na humanidade como um todo. Porque o pecado de Adão gera consequências terríveis, não só para a humanidade, a gente não para pensar nisso, mas o pecado de Adão, irmãos, desconfigura toda a criação. Quando Satanás consegue influenciar a criação de Deus, que era o homem, o ser humano, toda a criação é degenerada. E é degenerada em função, irmãos, em função do pecado. O pecado que cresceu em Satanás, Satanás espalha aquele pecado agora para o primeiro homem, Adão. Eu já vi muitos crentes, muitos irmãos falarem a respeito da seguinte situação. Que pena, que Adão pecou para que hoje nós não estejamos no Éden. Na verdade, Adão é a representação de cada um de nós. Tanto faz, irmão, se fosse Adão ou se fosse eu e você. Só tem uma diferença entre Adão e Eva, eu e você. É que se estivéssemos eu ou você lá, nós teríamos pecado mais rápido. Porque eu não tenho o meu nome na Bíblia e nunca terei. Nem você. E Adão e Eva têm. Querendo ou não, eles são nossos pais na fé. Eles estão lá. Então, irmãos, essa é a única diferença que nos marca para Adão e Eva. Nós pecaríamos um pouquinho mais rápido que eles. Talvez bem mais rápido. Então, essa é a consequência, irmãos, que o pecado de Adão transforma toda a natureza a ponto de animais que eram animais pacíficos, pacatos,
mansos, né, Isaac? Falamos disso antes de começar. Estávamos falando dos cachorros ali, irmãos. Esses animais se tornam feras. Alguns animais se tornam selvagens. A morte entra no mundo por causa do pecado. Isso degenera toda a criação. As coisas passam a morrer. Até uma árvore morre, uma planta morre. Coisa que antes não acontecia porque não havia pecado. Havia o pecado desse anjo, que era um anjo de luz e que caiu. E que se transformou em um demônio, em Satanás. Mas ao influenciar a criação de Deus, o ser humano, isso degenera toda a criação. Com isso o pecado entra no mundo. E entra com muita força, irmãos. Porque uma geração depois de Adão e Eva, a gente já tem Caim e Abel. E ali a gente já conhece o primeiro assassinato. E detalhe, né, irmãos? De um irmão para com o outro. Não é um assassinato de um estranho. É um assassinato de um irmão. Caim mata Abel. Isso traz uma maldição terrível. Porque a partir de Caim se formam nações pagãs. E a partir daquilo ali a gente já tem o primeiro assassinato na história humana. Você já tem uma semente muito maligna sendo colocada em nosso meio. E algumas gerações se passam, irmãos, ali no livro de Gênesis, e a gente vê que Jesus, ou melhor, que a palavra diz, né? A palavra é de Jesus, mas a palavra diz que Lameque, algumas gerações depois, Lameque mata um homem por ter lhe ferido e mata um jovem por ter lhe pisado. Se eu não me engano, Gênesis capítulo 4. Lameque, um homem citado na Bíblia, mata um jovem porque pisou, deu um pisão no pé dele. Para vocês verem o quanto que o pecado foi degenerando a raça humana e ao mesmo tempo foi se transformando em algo assim tão profundo, tão grave, a ponto de um homem matar o outro porque lhe pisou no pé. É o nível de pecado que o ser humano chegou algumas gerações depois ali de Adão e Eva. Só que a história continua, irmãos. A história não fica somente Adão e Eva. A história vai muito além, né? O pecado se torna algo tão banal e tão barato que ao mesmo tempo que Deus firmou uma aliança com Adão e com Eva, por mais que haviam sido expulsos do jardim do Éden, Deus firmou uma aliança com eles porque é a aliança da criação, né? Deus estava conosco e iria cumprir os seus propósitos em nós, né? Seres humanos. E ali, algum tempo vai passando, se eu não me engano, 7 ou 9 gerações depois, né, de Caim e Abel, ou de Adão e Eva, a gente já tem Noé. Algumas gerações depois a gente vai ter Noé. E a gente lembra como era a situação nos tempos de Noé, né? As pessoas tinham se perdido tanto em pecado, era uma coisa assim tão degenerada, degringolou tanto a situação, que Deus não vê mais solução para os seres humanos. É terrível, irmãos, aquela parte. Deus não vê mais solução para a raça humana. A única maneira de consertar esse problema que tinha se transformado a raça humana em termos de pecado era exterminando e mantendo somente aqueles que ainda permaneciam fiéis, que eram poucos, uma só família, a família de Noé. E foi isso que Deus fez. O mundo é inundado, aliás, o André, Jair e Isair, o André, o marido da Fábio, né, ele fala muito a respeito do dilúvio, né? Ele tem essa dúvida aí eterna, né? O dilúvio foi total ou parcial? Ele sempre pergunta pra gente isso aí. Não sabemos, mas o fato é que houve um dilúvio. Se foi em todo mundo, não sei, só sei que naquela parte foi, né? E naquela parte inundou, e naquela parte, assim, até as mais altas montanhas foram cobertas por águas. E Deus só salva a família de Noé. Salva a família de Noé, mas salvou o homem do pecado a partir disso? Não. O pecado permanece no homem. O tempo vai passando, irmãos. Na verdade, Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã
É um filho que, certa vez, Noé se embriaga, está bêbado, e ao invés de Cã cobrir as vergonhas ali do pai, né, tirar o pai daquela exposição, que o pai estava bêbado, né, estava sem consciência, estava se expondo nu para as pessoas, Cã deixa o seu pai ficar nu. E a gente sabe, né, que é uma desonra muito grande, né? Isso é um filho, né, em relação ao pai, e Deus vê isso como um pecado grave, né? Ele expor o pai daquela maneira, e na verdade Cã dá origem, irmãos, a vários povos pagãos. Filho de Noé dá origem a vários povos pagãos que a gente vê na história. Povos que andaram completamente longe da palavra de Deus e da vontade de Deus. E o tempo vai passando, irmãos. O pecado andando ali em paralelo com o conserto de Deus. Quando Noé é salvo, né, do dilúvio, Deus faz um conserto com a humanidade. Você vê isso na Bíblia, né, quando Deus cria o arco-íris ali, né, que infelizmente a gente vê esse símbolo, que é um símbolo da vida cristã, dos próprios judeus também, né, sendo tomado por outros grupos, né, e que não tem absolutamente nada a ver com seu princípio original. O arco-íris é uma representação da aliança de Deus para com o homem. Uma aliança que Deus nunca mais faria aquilo que fez nos tempos de Noé, de dizimar toda uma população, toda a humanidade em função do pecado. Só que isso não quer dizer que Deus não julga, né? Ele irá julgar. Mas, daquela mesma maneira, não. E essa foi mais uma aliança, irmãos. Só que o pecado permanece. O tempo vai passando, as gerações vão se passando. Noé morre, sua família morre, mas as gerações vão se perpetuando. Pouco tempo depois, irmãos, algumas gerações depois, a gente já tem as pessoas descumprindo uma palavra de Deus. A palavra de Deus era a seguinte: desde os tempos de Adão, povoem a terra, encham a terra e se espalhem pelo mundo. O que o povo faz? Cria uma torre. Você conhece como Torre de Babel, nós conhecemos como Torre de Babel. E descumprem diretamente a palavra de Deus, que era para o povo se espalhar, se dispersar pelo mundo. Não, o povo simplesmente se une no mesmo lugar para ficarem ali todos juntos e viverem ali tentando chegar o mais alto possível próximo de Deus, como se a altura da torre fosse levá-los mais próximo de Deus, né? Estão diretamente descumprindo uma palavra do Pai. E o que acontece? Você já sabe. Deus envia uma operação de erro ali para eles começam a falar línguas diferentes e são obrigados a se dispersarem pelo mundo, porque ninguém passa a se entender. Um grupinho aqui entende o outro ninguém passa a entender ninguém. E hoje em dia dá maior trabalhão para a gente aprender inglês. Né, Everton? Dá o maior trabalho para você estudar uma outra língua, porque o ser humano descumpriu a palavra de Deus. Tá? Porque senão nem isso a gente precisaria fazer. Continuando, irmãos, o pecado também continua. Né? O tempo vai passando, a Torre de Babel, né, fica no passado. Algumas gerações depois se passam e a gente chega em um personagem muito conhecido na Bíblia chamado Abraão. Abraão, irmãos, é uma representação muito interessante de uma outra aliança que Deus faz com o povo. Né? Na verdade, Deus diz uma palavra, né, para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei seu nome. Sê tu uma bênção. Deus faz essa aliança com Abraão, né, e com a sua descendência, só que Deus fala isso para Abraão e Abraão não tinha filhos. Né? Como é que ele poderia ser uma grande nação se ele não tinha filhos? E Abraão, né, crê na promessa de Deus e isso lhe é imputado como justiça, a palavra de Deus diz. Né? Essa fé é que é considerada justiça a Abraão. Só que Abraão confia meio desconfiando, porque passa o tempo, né? E Abraão, e a sementinha do pecado está ali também, a semente de Adão está ali também, em Abraão, né? E Abraão aceita a proposta da sua esposa, né, de ficar com uma das suas escravas e dá origem a Ismael, um filho que não era o filho da promessa. Não era o filho que Deus esperava.
Só que o tempo passa e Abraão já velho, sua esposa já velha, eles recebem essa promessa, se eu não me engano, eles estavam com 75 anos de idade, irmãos. Quando eles recebem a promessa que seria uma grande nação. 75 anos de idade. Imagina uma pessoa hoje em dia recebendo uma promessa de Deus. Quantos anos você tem? 75. Você e sua esposa gerarão filhos. E seus filhos serão uma bênção sobre a terra. A pessoa dá risada. Não é possível. A Sara riu. Mas acontece, irmãos, e vai acontecer, se eu não me engano, cerca de 25 anos depois, irmãos. São 100 anos, eles estão com 100 anos de idade quando eles dão à luz a Isaac. Depois, de ter passado por todo esse problema aí com Ismael. E lembrando, Ismael dá origem a várias nações pagãs também, inclusive, hoje em dia, muita gente fala que o povo muçulmano é descendente de Ismael e tudo mais. Nações que não seguem a Cristo nos dias de hoje. E aí a gente tem Isaac, aí sim o filho da promessa. Em Isaac começa o processo de cumprimento dessa promessa de Deus, de fazer de Abraão uma grande nação. E aí, irmãos, em Isaac começa o início dessa promessa. Isaac depois cresce, vai ter filhos também. E Isaac vai ter Esaú e Jacó, E Esaú, um já nasce meio pegando o pé do outro ali, literalmente, E Esaú e Jacó são filhos gêmeos, que vão ter problemas em relação à primogenitura, porque quem nasceu primeiro foi Esaú. Jacó nasceu depois. E vocês sabem que naquela época o direito à primogenitura, o direito de primeiro filho, era algo muito importante para aquela cultura. Muito importante. Eles recebiam o dobro da herança. Eles tinham muito mais responsabilidades do que o filho caçula, ou mais novo. E Esaú e Jacó nascem. Só que passa o tempo, Esaú cresce, Jacó também, e Esaú acaba vendendo o seu direito de primogenitura por um ensopado de ervilha lá. Estava com fome, banalizou a palavra de Deus, achou que aquela palavra de estou com fome, me dá esse ensopado de ervilhas aí, ô Jacó, que eu te dou o direito à primogenitura, e deu. Estava com fome, pagou caro pela fome dele, Porque o direito à primogenitura passa para Jacó. E aí em Jacó a gente vê ainda mais o cumprimento de uma promessa de uma aliança de Deus. Só que ao mesmo tempo, não se esqueça, o pecado está ali, em paralelo. O erro de Abraão, irmãos, é sentido na família. A gente vê que, por exemplo, a casa de Jacó, quando Jacó cresce, casa, é uma bagunça, irmãos. Uma bagunça. Você acha que tua família tem problemas? Olha para a casa de Jacó. Jacó tinha várias escravas e a mulher não conseguia ter filho, e aí teve mais de uma mulher, e fala para ter com as escravas, faz o mesmo erro lá do avô de Abraão. E nesse processo, a casa de Jacó vai virando uma bagunça, porque é uma inveja danada, é uma mulher com a inveja da outra, e uma da escrava, e depois a outra da escrava também, e ele vai tendo filhos e tal. E homens ele tem 12, Jacó tem 12 homens, que são conhecidos como as 12 tribos de Israel. E esses 12 filhos, irmãos, esses 12 filhos de Jacó, são pessoas que têm uma relevância muito grande na Bíblia, porque eles vão dar origem a essas 12 tribos que vão realmente unificar o reino, que vão começar o processo de reino de Israel mesmo. Porque, na verdade, irmãos, unificar não, que a unificação, de fato, vocês vão ver depois, mas só que eles começam as tribos de Israel. Por que Israel? Porque Jacó, através de uma aliança com Deus, muda de nome. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E a partir dos filhos de Jacó, a gente tem as 12 tribos de Israel, as 12 tribos do Jacó, que se transformou agora em Israel. Ok. E aí a gente vê a continuação dessas tribos. São 12 tribos. Vamos lembrar de todas aqui, irmãos? Será que a gente consegue? Rubem, Simeão. Lembra sempre de grupinhos, sabe? 2 em 2. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan e Naftali, Gad e Azer, Vamos chegar lá que eles são por último. Issacar e Zebulon, José e Benjamim. E de José vem Efraim e Manassés.
que a tribo de José se divide em duas, né? Então, irmãos, são 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Dessas 12, no caso da tribo de José, ela se divide em duas, Efraim e Manassés. E no caso de Benjamim, Benjamim foi o filho da velhice de Jacó, né? A gente sabe da história. O caçulinha e tal, mas durante muito tempo quem foi caçula foi José. E aí a história de José a gente tem que chamar a atenção. E também a de Judá, porque Judá é a descendência de Cristo. É a ascendência, na verdade, de Cristo na linhagem humana. Jesus era da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Porque a tribo de Judá carregava um leão à sua frente, era uma espécie de emblema, né? E Jesus vem dessa tribo. Agora, a tribo de José, irmãos, é interessante, porque o caso de José é interessante, né? Porque José, ele era o filho mais novo até um certo tempo, até antes de Benjamim nascer, né? Ele era o filho mais novo, e a gente sabe da história de José. José simplesmente foi, assim, um filho meio mimadinho, né? Porque o pai tinha ele como filho da infância, já tinha tido 10 filhos, José era o 11º, e os irmãos tinham meio que ciúmes de José, vendem José num determinado momento, porque José tinha sonhos, e nos sonhos sempre José era estrelinha, José era o melhor, e tudo era melhor para ele, e os irmãos ficaram enciumados. E esse ciúme dos irmãos gera um problema do ponto de vista histórico aí na Bíblia, porque esses irmãos se rebelam contra o próprio José e o vendem na primeira oportunidade que tem para algumas pessoas que estavam ali passando, e vendem esse irmão como um escravo e falam para o pai, na hora que eles encontram o pai, quando eles encontram Jacó, que José tinha morrido. Você imagina, irmãos, um irmão vendeu o outro, né? Hoje em dia não existe mais isso, ou talvez exista, né? Tráfico de pessoas, mas, além de tudo, falar que aquela pessoa que está viva morreu por um pai. Olha o nível de pecado que chegou o povo de Israel. Falar para o próprio pai que um de seus filhos morreu, e na verdade ele está vivo, na verdade ele foi entregue. E José acaba indo para o Egito. Só que Deus, né, na sua infinita sabedoria e misericórdia, faz com que aquele evento, que poderia ser um evento totalmente traumático e horrível, se transforme num evento que vai salvar a vida de todas aquelas pessoas. E não só daquela família, de várias e várias pessoas, porque a gente sabe da história de José, né, guardando José começa como escravo, depois ele acaba ascendendo e chega a assistente ali do faraó, né? Então, o José no Egito, ele acaba tendo uma posição imensa, né? E em um determinado momento ele tem um encontro com a família dele, de volta, e salva a família dele da fome que se estabeleceu por toda a terra de Israel. Irmãos, essa história é conhecida, mas as tribos vão dando origem a várias pessoas, as gerações vão passando, muitas tribos caem no pecado. Algumas tribos, a tribo de Benjamim mesmo é praticamente dizimada na Bíblia. A gente vê. Por quê? Porque tribo após tribo foram passando por um processo de paganização, assim, de contato. Eles eram proibidos de se casar com estrangeiros, com pessoas, né, que não eram daquele grupo, daquelas tribos. E mesmo assim, muitas vezes eles criavam ídolos, casavam-se com pagãos, faziam um monte de coisa que a palavra abominava, que Deus abominava. É por isso que as tribos foram entrando em cada vez mais problemas e algumas delas chegando quase a desaparecer. E aí, irmãos, Israel, né, essas 12 tribos vão tendo todos esses problemas, o tempo vai passando, mas a questão é que o povo de Israel queria formar um grande reino, mas a história mostrava que, na verdade, eles estavam se dispersando cada vez mais. E ao invés de formar um grande reino, politicamente forte, tendo Deus como rei, eles vão, na verdade, se distanciando e se perdendo cada vez mais. As 12 tribos mostram cada vez mais isso. O negócio fica tão feio, irmãos, que esse povo de Israel
começa a pecar tanto que Deus entrega esse povo para ser escravo no Egito. E aí, irmãos, começa um sofrimento terrível. Esse povo é escravizado, esse povo de Israel, esse povo, né, das 12 tribos ali é escravizado, vai para o Egito, e no Egito eles vão ficar 400 anos, irmãos. 400 anos, 4 séculos de escravidão no Egito. Que em geral a gente lembra da parte final, né, quando chega Moisés. No final desses 400 anos, e quando a gente fala de escravidão, de exílio, que nós vamos falar daqui a pouco, irmãos, não é brincadeira. Não era assim, beleza, eles foram lá para o Egito, legal, visitaram as pirâmides. Não, irmãos, não é isso. Eles não foram fazer turismo no Egito, eles estavam escravizados. As filhas eram estupradas. Homens eram mortos por qualquer motivo. Eles tinham que trabalhar de maneira... Escravos, né, irmão? Escravos. Era uma coisa horrível. Era uma coisa horrível. 400 anos vivendo nesse inferno. E aí Deus levanta Moisés, no final desses 400 anos. E Moisés recebe de Deus uma nova aliança. A lei. Na verdade, isso vai acontecer um tempo depois. Moisés é comissionado, né? A missão de Moisés é livrar aquele povo da terra do Egito, é tirar aquele povo da terra do Egito e voltar para a terra de quem? De Abraão, de Isaac e de Jacó, a terra de Israel, Canaã. Então Moisés tem essa missão de tirar o povo da escravidão do Egito e voltar com esse povo para a terra dos seus patriarcas. E ele vai atrás disso. O Marino citou hoje aqui o milagre de abrir o Mar Vermelho, né? Imagina, se a gente vê tudo aquilo acontecendo na Bíblia, né? Todas as pragas do Egito, tudo aquilo. E Moisés atravessa junto com o seu povo e tira o povo desse local. Tira o povo desse local. Só que o grande problema, irmãos, é que quando esse povo sai da terra do Egito, eles têm que peregrinar por um deserto. E aí eles ficam andando em círculos, por quê? Por causa do pecado. E muitas pessoas que estavam sendo libertas de sua escravidão começam a falar: poxa, mas era melhor quando a gente estava lá no Egito. Poxa, olha só que missão ingrata, né? Deus coloca o seu servo, né, Moisés, para tirar o povo do Egito. Deus coloca Moisés para tirar o seu povo do Egito. Moisés aceita a missão. Só que no meio do caminho, na hora que está tirando o povo de lá, levando para a terra de Canaã, o povo começa a blasfemar de Deus, começa a falar que era melhor voltar para o Egito, o negócio começa... E aí Deus permite que esse povo fique andando em círculos 40 anos lá no deserto. 40 anos, irmãos. E olha que Deus mandou maná, Deus mandou uma nuvem para cobri-los, para eles não sofrer com o sol do deserto. Deus mandou fogo, né, para aquecê-los à noite. Tudo Deus fez. Dava água para essas pessoas beberem mesmo em meio ao deserto. E até o próprio Moisés cai no erro. O pecado de Satanás, a sementinha estava lá, a vaidade. Em determinado momento, Moisés pega seu cajado, né, e bate com toda a força numa rocha. Quando o povo pede por água, e Moisés, como se fosse ele o responsável por fazer aquilo, bate naquela rocha com raiva, como se fosse ele que estivesse dando a água para o povo e não Deus, né? E ele cai num pecado também. E a gente sabe que o final dessa história é que Moisés acaba não entrando na terra de Canaã. Moisés olha de longe a terra de Canaã e morre. E aí, irmãos, a gente lembra sempre do livro de Hebreus mesmo, né, que fala dos heróis da fé e fala que muitos deles não alcançaram a promessa. Moisés é um caso, que mesmo tendo vivido uma vida inteira para Deus, tendo cometido um erro, que foi um erro grave, mas não alcançou a promessa, irmãos. Não alcançou. Aliás, tem todo um detalhe bíblico sobre o corpo de Moisés, né? O livro de Judas, já no Novo Testamento, fala sobre a disputa pelo corpo de Moisés. Tem uma questão muito interessante sobre o final dos tempos aí, a respeito do corpo de Moisés, que dá a entender que são as duas testemunhas, Elias e Moisés, mas isso é assunto para uma outra hora. Irmãos, e aí Moisés não chega, mas alguém entra na terra de Canaã. Esse alguém é Josué.
Josué entra na terra de Canaã, vai com aquele povo, e tem toda uma história aí também de Raabe, né, que também está na ascendência de Jesus Cristo, e era uma prostituta. Né? Raabe, que esconde os espias, tudo mais, tem todo esse problema para eles não morrerem, né? E eles entram na Terra Prometida. E ao entrarem na Terra Prometida, acabou o problema, voltamos ao Jardim do Éden? Óbvio que não. Óbvio que não. A sementinha do pecado está ali. Continua ali. Infelizmente, irmãos, uma geração depois a gente já tem nova anarquia, novos pecados. E aí o povo vai entrar em mais 400 anos, irmãos. De um período que a Bíblia chama do período dos juízes. Você vai ler na palavra no Antigo Testamento o período dos juízes. 400 anos de período dos juízes, irmãos. Os juízes eu não vou lembrar, tá, irmão? Eu acho que você também não, né? Então eu vou ler aqui. Eu lembro de alguns, Gideão, Jefté, Jair, né, Jair? Te lembra do Sansão, né? Mas tem outros aqui, ó, irmãos. Todos foram Otiniel, Eude, Sangar, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ebzan, Elon, Abdon e Sansão. E a gente sabe da história desses juízes. Alguns foram muito bons, como Gideão, por exemplo. Outros nem tanto. O próprio Sansão, que está lá na galeria dos heróis da fé, o próprio Sansão foi um juiz com muitos problemas, desde Dalila até o próprio momento da morte dele ali, que cortaram o cabelo dele e ele praticamente tem que fazer um ato ali de auto-sacrifício em função, né, do seu povo. Mas Sansão está lá, na galeria dos heróis da fé, apesar dos seus problemas também, apesar exemplo o tempo inteiro, e a Bíblia, de maneira muito interessante, não esconde o pecado dos heróis. E isso dá mais veracidade à Bíblia. Porque, em geral, quando você quer criar uma galeria de heróis, você esconde o erro deles. E a Bíblia não esconde. E ainda assim eles foram heróicos. Por quê? Porque eram seres humanos, mas que tiveram atos grandiosos, né, na sua vida com Deus. Então esses juízes passam, irmão, e no final desse período dos juízes a gente chega a um determinado momento, e esse momento é o momento em que o povo quer a união do reino e eles querem um rei. E o povo começa a clamar por um rei, porque juiz não deu certo, então queremos um rei. Deus manda esse povo esperar. Não, eles querem um rei. Querem um rei, tá bom, Deus manda. O rei segundo o coração dos homens, Saul. Saul é um rei extremamente complicado, irmãos. É um rei extremamente difícil, uma pessoa cheia de problemas. Na verdade, Saul era um homem tão complicado que perseguiu Davi durante muito tempo. E no final das contas, Davi ainda tinha que tocar harpa para Saul quando Saul era endemoniado, ficava endemoniado, Davi tocava uma harpa para o demônio ir embora de Saul. Então vejam só, o povo de Israel querendo um reino unificado o tempo inteiro. E a história bíblica é a história de um povo que quer um rei e um reinado. O tempo inteiro a história bíblica, desde o momento que nós começamos aqui, a gente está vendo é a história de um povo que quer um rei, que quer alguém que venha gerir, que venha governar esse povo num lugar de paz e prosperidade. A nossa história também é assim, irmãos, se a gente parar para pensar. A gente quer isso também. Tanto que muitas vezes a gente deposita essa confiança em figuras políticas. Como se fossem essas figuras que fossem garantir para nós um reino de paz, estabilidade e segurança. E ainda que a gente morasse na Noruega, irmãos, lá tem problemas também. Então, irmãos, na verdade, o povo queria um rei, e Deus deu o rei que eles queriam, Saul. Só que depois passa o tempo, aí sim, Deus levanta o rei segundo o seu coração. Segundo o coração de Deus, que é Davi. Pela primeira vez na história de Israel. Por isso que Davi é tão importante na Bíblia, irmãos. Pela primeira vez na história de Israel, a gente tem uma figura que consegue unificar o reino de Israel e ter um momento de paz e prosperidade, que foi Davi, foi no reinado de Davi. Só que, irmãos, a sementinha do pecado está lá, andando em paralelo, como eu falei. Na casa de Davi, você vê problemas semelhantes à casa de Jacó, lá atrás. A casa de Davi, irmãos, era uma casa muito problemática. Mas tão problemática,
que Davi vê uma mulher tomando banho, coloca o seu marido na linha de frente da guerra para que ele morra e ele fica com essa mulher. Ele fica com essa mulher chamada Batseba. Isso acontece. Ele tem um filho com Batseba. Ele ora, porque tem Natã, história com Natã e tudo, ele sabe que ele cometeu um pecado com essa mulher, ele ora para que esse filho nasça, e esse filho acaba morrendo. Deus não permite. Só que não é esse só o problema. Davi vê um estupro de um irmão para com a irmã, filha e filho de Davi, dentro da sua casa, e não faz nada a respeito. Você imagina, um irmão estuprou a irmã, e Davi não faz nada. Davi era um pai extremamente omisso. Isso gera uma raiva incontrolável, um ódio na vida de Absalão, a ponto de Absalão perseguir o próprio Davi durante muito tempo, até que Absalão morre enforcado, num galho de árvore, perseguindo o próprio pai. É muito triste, irmãos, a história de Israel. É muito triste. O filho querendo matar o pai que morre enforcado, querendo matar o pai. E esse pai era Davi, um ótimo rei e um péssimo pai. E a história de Israel, irmãos, você sabe, Davi entrega já no final de sua vida, entrega seu reino para Salomão, seu filho. E Salomão assume o trono no lugar de Davi. Salomão inicia esse processo de construção de um templo. Salomão inicia o processo de construção de um templo. E foi pela primeira vez que o povo de Israel pôde ofertar, pôde agradecer a Deus, pôde orar num lugar único, porque eles eram nômades. Eles viviam em tendas, viviam mudando de lugar para lugar. E aí o que acontece? Em Salomão, as pessoas conseguem ter um lugar para adorar a Deus, que é o templo de Israel. O templo resolve um problema, vai criar outros. O povo não precisava mais andar para lá e para cá, mas a gente sabe o que aconteceu nos tempos de Jesus, que Jesus chega arrebentando com tudo aquilo, porque virou lugar de comércio. Mas ok. Então, irmãos, Salomão tem um reino que ainda continua unificado, mas Salomão já começa a cometer alguns pecados muito graves, como, por exemplo, ele se casa com quase 1000 mulheres, irmãos. Ele tem quase 1000 mulheres na sua vida, é um negócio absurdo. Era um homem de paixões, assim, de concupiscências carnais, assim, à flor da pele. E Salomão erra muito ao casar-se com mulheres pagãs de outros reinos, coisa que na Bíblia estava claro para não fazer. Aliás, irmãos, até comprar cavalos, coisa que Deus tinha pedido para o povo de Israel não fazer. E ele fez, porque cavalos obrigava Israel a ter contato com o Egito, voltar a ter contato com o Egito que os escravizou. Porque o Egito era o maior produtor de cavalos, o maior criador de cavalos. Então, irmãos, olha só todo o problema estabelecido. Salomão entrega o reino para o seu filho, Roboão. E em Roboão, a gente já tem uma guerra civil instalada em Israel. A guerra civil de norte e sul. No norte se forma uma terra chamada Israel, no sul a terra de Judá. Que a gente vai ver isso na época de Jesus também. Quando Jesus vem, tem uma guerra estabelecida entre essas duas turmas aí. Eram todos judeus e briga, uma briga civil, uma guerra civil estabelecida dentro daquele território. Israel e Judá. Irmãos, o que acontece depois de Roboão? O negócio degringola. Degringola mesmo. Porque ali depois de Roboão, irmãos, Israel se afunda cada vez mais no pecado, se separa, o próprio país se separa, e aí a gente vai ter 70 anos em que Israel é invadido pelos persas e eles vão para a Babilônia. O cativeiro babilônico que você lê na Bíblia. 70 anos de cativeiro babilônico, sendo que já havia profetas, os profetas, falando disso antes, durante e depois. Sobre o cativeiro babilônico, sobre a situação desse processo todo. E, irmãos, nesses 70 anos, eles viram as coisas mais horríveis, no cativeiro babilônico, e até que Deus silencia-se depois disso. É o chamado silêncio profético, é o chamado período interbíblico, que vai de Miqueias, o último livro do Antigo Testamento, a Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Esses 400 anos, é engraçado que a Bíblia gosta desses 400, Deus
gosta dessa numerologia aí. 400 anos, e geralmente são 400 anos terríveis, né? E esses 400 anos de período interbíblico, irmãos, é o período que separa ali, desde o fim ali do cativeiro babilônico e o final ali do livro de Miqueias até, de Malaquias, desculpe, né? Miqueias não, de Malaquias até o Novo Testamento, a chegada de João Batista. E detalhe, irmãos, existem alguns livros apócrifos, chamados apócrifos, que são livros que não estão na nossa Bíblia, mas que estão na Bíblia Católica, que são históricos. Não são, eu também não considero bíblicos, mas eu considero históricos. E aqueles livros da Bíblia Católica eu li todos, Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, o que mais? Eclesiástico, Sabedoria, são livros que não estão na nossa Bíblia, mas que tem alguns princípios interessantes, mas também tem erros ali que não tem como ser considerado um livro bíblico. Mas, irmãos, a história, principalmente 1ª e 2ª Macabeus, mostra que fizeram sacrifícios de porcos no templo. Você imagina para o povo de Deus, durante esse período interbíblico, esses 400 anos, fazer sacrifício de porco dentro do templo. Imagina assim, a desonra que isso era para um judeu, que o porco era considerado um animal imundo. Não só isso, irmãos, fora toda a escravidão desse povo, a humilhação pelo qual esse povo passou durante todo esse período, sabe? Roubaram objetos sagrados do templo, fizeram de tudo, saquearam o templo durante esse período. Final desse período já está no livro de Mateus, irmãos. O último dos profetas. A lei e os profetas foram até João, vindo depois disso o reino de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que João Batista é o último representante dos profetas e do Antigo Testamento. João Batista já anuncia a nova aliança. E eu vou terminar. João Batista anuncia a nova aliança, depois de tudo isso, irmãos. E aí sim, nasce Cristo. Vem Cristo. Melhor dizendo, porque ele já tinha nascido. Quando João Batista estava pregando, Jesus já tinha nascido. E Jesus é a unificação, não como no caso do reino político de Davi, mas Jesus é chamado de filho de Davi. Não é à toa, irmãos. Jesus é chamado de filho de Davi porque Jesus é o primeiro que consegue unir o povo de Israel de verdade. Só que o problema é o seguinte, que o povo de Israel continua até hoje esperando um Messias político. Um Messias focado em unir o reino de uma maneira política e não unir o reino de uma maneira espiritual. E foi isso que Jesus fez. Ele falou que a nova e eterna aliança seria no sangue dele. A nova aliança de Jesus Cristo não seria uma aliança mais como a lei. E a gente tem o costume de achar que a lei é ruim. Não, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que a lei é boa. O mandamento é santo, justo e bom. O problema é que o mandamento escancara o pecado. Se eu peco, mas não sei que tem uma lei contra aquilo, é uma coisa. Agora, se eu peco e tem uma lei e eu fico sabendo dessa lei, é outra coisa. Esse é o problema da lei, que a lei escancarou o pecado e o pecado se transformou em algo extremamente mau. É isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos. E quando a lei se transforma em algo totalmente mau, algo precisava, um novo conserto precisava. E Jesus Cristo vem e limpa as ordenanças da lei e fala, tomem a graça. E Jesus Cristo aí sim é o rei que une todo esse reino de Israel, e não só Israel, irmãos. Ele entrega para nós, gentios, aqueles que não são de Israel, aqueles que não são judeus, a possibilidade de desfrutarmos desse reino. E esse reino não é mais um reino feito aqui na terra, é um reino que começa aqui na terra, mas termina no céu. A gente vive como se estivesse no céu, aqui na terra, amando a Jesus Cristo e tendo Jesus Cristo como esse rei que os judeus esperaram tanto, mas que até hoje não descobriram. Estamos no período da graça, irmãos, a nova e eterna aliança no sangue de Cristo. Todo esse movimento histórico, tudo isso para a gente entender, irmãos, que nós somos frutos do reino de Deus. Nós estamos no reino, no reinado, no governo de Jesus Cristo. Agora, as ordenanças da lei passaram, mas sabemos que por mais que as ordenanças da lei tenham passado, os princípios dela continuam, como por exemplo os 10 mandamentos.
Honra teu pai e tua mãe. É um princípio que permanece. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Tudo isso permanece, irmãos. A diferença é que agora nós não temos mais as ordenanças da lei, como, por exemplo, ter que sacrificar em um templo. A gente não precisa mais necessariamente ir ao templo para sacrificar. Jesus Cristo é o Cordeiro. Nós podemos fazer isso nas casas, nós fazemos. Nós temos a graça, nós temos a possibilidade de, como irmãos, seja no templo, seja na casa, na verdade nós somos o templo. Nós somos o sacerdócio real. E a gente chegou num período, irmãos, de tanta graça de Deus, de tanta história passada, e muitas vezes nós não entendemos direito a nossa dispensação, o nosso tempo. A impressão que dá é que quando eles viviam peregrinando no deserto, quando eles viviam todo esse período histórico passado, eles tinham consciência, por mais que muitas vezes pecaram, do chamado e do propósito. Nós estamos no período da graça, em que, irmãos, a gente fala, as leis passaram, então é mais fácil. Não, irmãos, é mais complexo. No período da graça, se no passado eles, por exemplo, era olho por olho, dente por dente, agora não. Agora a gente tem que perdoar. Se no passado eles tinham alguns rituais para determinadas situações, agora nós temos que fazer de corpo e de prática. Se no passado os judeus precisavam de uma situação de ter que sacrificar num templo para que o pecado fosse perdoado, hoje eu tenho que perdoar o meu irmão. Na verdade, irmãos, o período da graça é um período que exacerba, que eleva a vida cristã. Se no passado eles entregavam o dízimo, agora nós entregamos tudo. Subiu a régua. Se no passado eles simplesmente, quando pecavam, eles iam lá fazer um sacrifício de um pombo ou de um novilho, agora, irmãos, eu ter que pedir perdão para o irmão exige de mim uma atitude de total desprendimento do meu ego, do meu ser. Vejam o quanto que o Novo Testamento, Jesus eleva a nossa responsabilidade cristã agora a um outro nível, a um outro patamar. Do adultério, que agora com os olhos você já adultera. Não é mais só o contato físico. E todas as outras coisas, o Sermão do Monte é um exemplo disso, né? O Sermão do Monte é um exemplo disso. Então, irmãos, nós estamos no período da graça. E dentro do período da graça, nós não temos mais as ordenanças, mas os princípios todos que regeram o Antigo Testamento permanecem. Permanecem no nosso coração como uma sombra para aquilo maior que haveria de vir, que é a nova e eterna aliança. Essa nova aliança é a aliança com Cristo, irmãos. E que nós estejamos firmes nela. Amém? Vamos colocar de pé? E agradecer a Deus por mais esse momento que estivemos com Ele. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nesta noite nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto para te servir, Pai, para te agradecer, para te louvar. Sabemos, Pai, que a história, o caminhar da vida cristã, Pai, não começou aqui. Começou há 6.000 anos atrás, Pai, há 4.000 anos, há 6.000 anos atrás, Pai. E nesses 6.000 anos de história, Pai, muita coisa aconteceu até a chegada de Cristo há 2.000 anos. Mas nós temos, Pai, a possibilidade de enxergar com maior exatidão, Pai, o seu propósito no decorrer do tempo, coisa que os nossos antepassados não tiveram, porque as coisas não tinham acontecido ainda, Cristo não havia vindo presencialmente. Nós temos a possibilidade de vê-lo, Pai, de senti-lo em nosso coração pela fé. Nós te agradecemos, Pai, pela vida de Cristo, que jogou por terra as ordenanças da lei e nos deu um novo estatuto, uma nova aliança, Pai, para que a gente vive essa aliança, e a aliança é algo perene, Pai. É algo que é duradouro, Pai, é algo que a gente não enxerga as dobras, Pai, que é algo que permanece, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essa aliança no Teu sangue, Pai, seja duradoura na nossa vida e que a gente entenda, Pai, que nós possamos entender, Pai, quem é o nosso Rei.
Aquilo que Israel buscou e que até hoje não encontrou, Pai, nós temos a possibilidade, como gentios, Pai, não sendo povo, se tornar povo. E nós te agradecemos por isso, Senhor. De ver-te, Pai, como Tu és, coisa que o próprio povo escolhido ainda não viu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eles precisam de salvação, Pai, eles precisam de pregação de Cristo, Pai, eles precisam de salvação, eles precisam de compreensão, Pai, e nós temos essa compreensão. Quanto mais somos mais bem-aventurados que eles, Pai, porque nós temos a revelação de quem Tu és. Por isso nós te agradecemos, Pai, te pedimos, permaneça conosco, Pai, seja o nosso Rei dia após dia, que nós possamos usufruir do Teu governo na nossa vida, Pai, entender que nós não somos do mundo, Pai, nós somos de Cristo. Em nome de Jesus nós te agradecemos e oramos. Amém.